Salobro Carro Velho é um dos locais que mais atrai pessoas de outros municípios, de outros locais. É uma atividade religiosa aqui, é um segmento do turismo, é um turismo religioso. Aqui reúne aí em torno de 3, 4, 5 mil pessoas durante os festejos aqui, que inicia no dia 29 de novembro e encerra no dia 8 de dezembro. E esse local, ele passou a ser o local do santuário na década de 60, né? Mas nem sempre foi aqui. Antes da década de 60 era ali acima da ladeira. Ali acima da ladeira era o local que a nossa família, que eu faço parte da família do Salobro Carro Velho, vivia e iniciou esse festejo que já está quase mais ou menos por volta de 300 anos de existência. Nossa tataravó, Maria Corrêa, iniciou essa atividade religiosa. Nossos pais, nossos avós, os mais velhos contam que aqui passava sempre um cacheiro viajante, rumo ao Ceará, passava sempre por aqui. E minha tataravó trocou ali um bezerro nessa imagem, ainda continua sendo a mesma imagem. Essa imagem, dentro dela, é de madeira, ela foi esculpida na madeira, e aí ela continua sendo a imagem que veio de lá do Salobro Velho, que é chamado Salobro Novo, porque foi onde passou a ser feito o festejo depois da década de 60. Lá no Salobro Velho, a família de Pedro Chiquinho reivindicou as terras onde a nossa família vivia. Lá tem cemitério, lá ainda tem uns restos ainda de casas, de algumas coisas, mas muito pouco. Mas ainda tem cemitério e tudo, de onde era o início do festejo. E o Pedro Chiquinho, que é pai ali de Pedro Filho, pai de Paulinho, Três Dedos, pai de Laura, ele reivindicou as terras e a família teve que se deslocar de lá para cá. Aqui onde vocês veem, aqui era onde nossa família morava, da ladeira para cá, os filhos, os netos, os bisnetos de Maria Corrêa, habitou nessa região aqui, em volta aí desses morros, E aqui foi crescendo em busca, da religiosidade aqui, da romaria, da santa, começou a vir muitos devotos de muitas regiões. Lá em cima já era muito grande esse festejo. A gente escuta a história dos nossos pais, diz que lá em cima já era muito grande, Muita gente de várias regiões já vinha para esse festejo. Era algo que atraía gente de muitas regiões, e aqui não foi diferente. E as pessoas têm o costume de passar 9 a 10 dias, então começaram a construir barracas. Antes era de palha, eu estava até vendo com o seu Zé, se ele estiver ali a gente pode até ver, Thiago, um pouco do material que ele tem muitas fotos, e fotos no tempo que não tinha um pedaço de telha nem um pedaço de alvenaria nas barracas, eram todas 100% de palha. Aqui tem muito coqueiro, e esses coqueiros serviam para fazer tanto as paredes como também o teto. E as pessoas vinham com suas famílias, de Cajazeira, Arraial, Francisco Aires, Santa Rosa, Oeiras, Novo Oriente, várias cidades aqui da região, se reuniam aqui durante esse período. Nesse período ali, onde fica a concentração das barracas, ali tem comércio de bebidas, ali tem comércio de produtos de higiene pessoal, ali, além dos barraqueiros, tem clube também festivo, onde acontecem as festas, os forró pé de serra, mas aqui concentra a romaria. Essa romaria aqui ainda é feita, toda a parte da liturgia, da missa, ela ainda é feita pela comunidade, ainda é feita pelas pessoas. A Igreja Católica hoje já está mais presente, ela faz a abertura e faz o final dessa parte, mas ainda quem faz todo o processo de gerenciamento da parte litúrgica, da missa, hoje é o Juarez, mas sempre foi alguém da família,
foi Maria Correia, foi Sofia Correia, foi Ângela Correia, foi Isabel Correia, né? E assim por diante, foi indo até chegar no Juarez, né? Tem algumas partes, né, da celebração que é feita como se fosse ainda em latim, né? É lógico que nossa família não aprendeu latim, né? Mas ela ouvia e replicava, né, aquilo que ouvia, e a pronúncia era como se fosse em latim. Então são poucos lugares dentro do Piauí, do Nordeste, que ainda continua ainda com essa tradição, né? O Juarez ainda não tem conseguido ainda um aluno, né, para poder repassar também um pouco disso, né? Tem tido uma dificuldade. Eu acho que Juarez dos que aqui ainda estão participando, acho que é o único ainda que ainda sabe fazer do formato que era antigo. Eu lembro demais, Zabé, que é mãe do professor Seu Zé daqui, conduzindo a missa nesse formato, né? E depois dele, eu não lembro se tem mais alguém que saiba, né? Nesse formato antigo, né? Que é algo que a família tem tentado preservar o máximo possível, né? Essa capela aqui, esse templo aqui, ele já é praticamente o terceiro a quarto feito aqui nesse local. Se vocês observarem, aqui nós temos 2 baldrões diferentes. Tem esse aqui e tem aquele outro lá embaixo. A primeira igreja era lá embaixo, lá embaixo que eu digo que é após o cruzeiro, naquele plano ali, naquele pátio ali, um pouco mais abaixo, e depois aqui. Essa parte aqui é feita de um pouco de lajota, né? Feita na época, né? Aqui nós tínhamos uma olaria. Isso aqui era uma espécie de um piso, né? Feito da primeira igreja ainda, né? Da primeira. Aqui no mínimo 3 vezes. Eu lembro muito pouco daquela. Lembro quase nada dessa daqui, mas eu lembro mais era dessa daqui mesmo, né? Inclusive o Seu Zé tem fotos, né? Lá embaixo tem um cruzeiro que acredita-se que ainda é parte do primeiro cruzeiro, né? Do primeiro cruzeiro daqui, né? Que aqui foi vindo, o pessoal vieram para cá na década de 60. Antes era lá, como eu disse para vocês, o Salobro Velho, né? E aqui a prefeitura passou através de Arraial a colaborar, né? O Poço foi a prefeitura de Arraial, o prefeito Deodato fez uns banheiros aqui embaixo que hoje já não existe mais, foi demolido para construir uns outros banheiros mais à frente lá. A parte elétrica já veio agora depois de 2005, né? Se eu não me engano foi 2005 que veio a energia elétrica para cá. Hoje já tem água encanada para todas as áreas aqui dessas barracas, e hoje acredita-se aqui que tenha quase 400 barracas, né, Júlio? Aqui, se eu não me engano. Quando tu era pequeno, as barracas tinham essa mesma quantidade, era desse jeito? Qual é a tua principal percepção de mudança? Eu lembro, assim, dessa rua, da rua principal, ela completa do jeito que está aí, começando no mesmo local e terminando no mesmo local. Aumentou mais um pouco pro lado de lá. O lado de cá tinha praticamente as mesmas barracas, pro lado de lá aumentou mais um pouco, né? Mas era praticamente a mesma quantidade de barracas, nunca aumentou tanto nem diminuiu. Até porque também, quando o dono da barraca falece, os filhos tomam de conta e aí continua, né, a tradição, né, continua dentro da família, né, deles. Então não aumentou tanto, mas aumentou. Aumentou. Tu me conta sempre uma história, que essa história é a história que não vai muito nas redes, né? Mas eu acho que é interessante. Um período que tu morou, quando era pequeno, e depois, quando tu volta, que tu vinha de pé lá de cima e vinha descendo, né? Junto com, quando era pequeno, com a tua avó te trazendo, e depois com a Elissandra, né? É verdade, hoje a gente vê, tem um estacionamento aqui, né? Mas antigamente não era estacionamento porque não existia carro. Antigamente, quem vinha para cá, ele vinha de animal, ele vinha no lombo de um cavalo, de um burro, de um jegue, né? Então ele procurava, não era um estacionamento, ele procurava uma roça para prender e piar o animal, e assim ficava. E nós guardamos isso muito forte na lembrança, né? Eu nasci em Elésimo Veloso, com 2 anos fomos para Teresina, mas minha avó todo mês de janeiro, fevereiro, aliás, dezembro, janeiro, fevereiro e o mês de julho trazia nós de férias para cá.
Naquela época, nós vimos de Jurandir. Descia lá no Coité, por volta de 2h40, 3 horas da tarde, 3h15 no máximo, se ele atrasasse. De lá para cá a gente vinha a pé, né? Vovó com um bocado de neto, vovó botava uma bolsa na cabeça aqui, pendurava aqui um bocado de coisa, botava outras aqui, cada neto com suas mochilas e vinha de lá para cá. Quando vinha chegar aqui era na boca da noite. Esfriava o corpo para tomar banho, né? A gente tem que esfriar o corpo amanhã, né? Aí depois era que ia pegar o rango para dormir, né? Mas era 9 quilômetros de lá para cá a gente vindo, né? 2003, quando eu cheguei, foi muito parecido, só que naquela época não era mais a pé, né? Era de bicicleta, né? Então a Alessandra, eu lembro que a gente veio várias vezes para cá de bicicleta, né? Que houve uma evolução, deixamos de andar a pé depois de bicicleta, né? Hoje, graças a Deus, as coisas evoluíram bastante. Grande parte dos romeiros já vende seu transporte, hoje já tem as prefeituras, os municípios que locam van, desce para cá nos principais dias, né? Mas aqui era de costume também a gente chegar, ficar ali na porta da casa. Nos dias, a gente chegava antes, né? Quando partia ali depois do dia 20, os caminhões cheios de romeiros, vindo de outros municípios, aquele pau de arara, lotado de gente de vários outros municípios, descia aqui e começava a povoar. Do dia 20 para frente, o pessoal já chegava para acampar e começar a ajeitar suas barracas, né? E eram vários caminhões mesmo de romeiro, né? Só era parando e descendo gente com pote, com mesa, com cadeira, com suas redes, com suas trouxas de coisa, com as comidas, né? Para passar todo o período de festejo aqui. Outros já traziam já os carneiros para matar aqui e assim por diante, né? Então aqui era transformado. Dentro de 30 dias, um povoado que morava poucas pessoas na época, né, se transformava numa cidade, né? Hoje não mora ninguém. Hoje Salobro não mora ninguém praticamente, né? Fora alguns familiares que tem roça aqui que vêm, mas mora no tanque, né? Hoje não mora ninguém, mas no mês que data que o festejo aqui, isso aqui se transforma numa população maior do que a cidade de Tanque do Piauí. Hoje Tanque do Piauí tem em torno de 2.700, 3.000 habitantes. O Salobro Carro Velho, no período de novembro a dezembro, ele reúne praticamente o dobro em determinadas datas, principalmente no dia 7. No dia 7, essas ruas aqui da comunidade que hoje estão desertas e sem ninguém, no período do dia 7 aqui as pessoas atropelam uma outra, passa triscando uma na outra pela quantidade de gente, né? A multidão que se reúne aqui nesse período. É uma cidade que não mora ninguém, mas super povoada no final do ano, né? De novembro a dezembro. Sim, é verdade. Esse período é um período que realmente marca, né, a memória de quem passa por aqui. Eu cresci vendo as pessoas, né? Hoje eu conheço muita gente na região aqui e já iniciou esse conhecimento aqui, né? Quando eu me tornei prefeito, que eu falo que sou do Salobro Carro Velho, aí as pessoas começam a lembrar. Aquele meninozinho que andava com Tereza Rodrigues, que ficava na casa de Zé de Ângelo, né? Então há uma memória muito grande das pessoas aqui dessa região, quando eu me identifico dizendo que sou do Salobro Carro Velho. E você pequenininho devia ser muito marcante, né, Tião? Sempre fui bonito, sempre fui bonito. Quando olha assim, rapaz, esse menino é diferente. Vamos lá conhecer o miolo da cidade? Vamos lá. Aqui é um comércio, né? No período do festejo, aqui é um bar, né? Sinuca, bebidas, tira-gosto, forró. Isso aqui desde a década de 60. Aqui passa aqui passou do Zé de Ângela para o filho dele, que é o seu Zé Filho, né? E o forró aqui é lotado. Se o cara não comprar o ingresso cedo, ele não entra direito, não. Ali já é o banheiro público, né? Aqui ali a casa de herança do Zé Valdir. Aqui é a Rua do Meio. Aqui são alguns comércios e as pessoas também ficam por aqui também. Aqui tem bebida, tem lanche, tem esse material de limpeza, de higiênico, que são lugares que são tidos como comércio. Essas ruas aqui no período do festejo aqui quase não passa, gente, de tão lotado que é. Pastor Preto e o pessoal aqui tinha um carrossel. Eu ainda brinquei nesse carrossel ainda. Acho que Júlia chegou, não tinha mais não, né, Júlia? Mas aqui tinha um carrossel. Eu lembro, pastor, que
O carrossel tinha uma cadeira que cabia 2 pessoas, né, Valdir? E ficava um homem no meio, rodando, viu, Celi? Ficava um homem rodando ele aqui no meio. Quando o homem cansava, ele soltava e aí o bicho ficava rodando. Quando o bicho ia parando, ele pegava de novo a corda aqui, dava mais outro impulso, né? Aqui era o lugar que o caba começava a namorar com as meninas, né? Eu lembro que eu gastei meu dinheiro todinho, não tive coragem de pegar nem na mão da menina. Botei ela pra rodar comigo aqui e o caba rodou que suou e eu não tive coragem nem de olhar direito pra menina. Meu dinheiro acabou e ficou desse jeito. Mas aqui tinha um carrossel que era sucesso, viu? Elas eram assim, parede e teto de palha, né? Parede e teto de palha. Aí elas foram se transformando em taipa. Aquilo lá é para um ar-condicionado, viu? Aqui no carro velho aqui tem barraca de taipa com ar-condicionado agora. Aqui é a casa do NEM, viu? Aqui é a barraca do NEM, que já fez esse improviso. Então as ruas são desse jeito, são estreitas. As ruas são estreitas, mas tem ainda muita barraca de taipa. Cada barraca dessa daqui reúne seus familiares. Uma barraca dessa daqui geralmente dorme 6, 8, 10 pessoas. O cara só quer saber de um cai para armar sua rede, dormir e o restante do dia eles continuam aqui. Hoje tem água encanada, mas antigamente as águas aqui eram todas nos olhos d'água para se beber, né? Então o período festejo, você imagina uma fila nos olhos d'água. Nós temos 3 olhos d'água aqui próximo e todos os 3 era fila, né, para carregar mesmo. A lata d'água com a folha de sambaíba, pastor, em cima. Aqui nós temos o poço de João Marinho, que o pessoal do tanque vem com frequência. É um poço bom, águas frias, fundo, muita água, muita rocha ao redor, que deixa uma beleza diferente. Mas nós temos sim o Morro da Pedra Preta, tem o Morro da Figura, né? O Morro da Figura leva esse nome, que fica ali por trás da capela, porque é encontrado muito fragmento de rochas que leva a imaginação de todos, né? Nós como crianças subia muito para lá e via nas rochas, né? Era uma imagem do animal, era uma imagem de uma lua, era uma imagem de algo, de uma casa, né? Então pegou esse nome Morro da Figura, porque lá tem muito fragmento de rocha e que você vai pegar um aqui, rapaz, isso aqui parece com isso, porque tem muita coisa desse jeito que fica ali por trás da igreja, muito bonito também, né? Mas nós temos vários pontos naturais aqui que marcam também a nossa vida. E como eu disse para vocês, as águas aqui que a gente bebia era dos olhos d'água, mas tinha muito riacho que nós tomávamos banho, dele era deles, não tinha outra escapatória não. Ali atrás da casa do seu Zé, eu lembro demais que o período que começava o festejo era o período do inverno, que começava o inverno, né? Antigamente no inverno começava por volta de novembro, né? Começava as primeiras chuvas, e lá era o local de tomar banho. Outro dia eu fui lá por curiosidade, e eu vi lá o riacho mais ou menos aqui, da rochas, que eu pulava dentro. Eu disse, rapaz, achava isso aqui tão fundo quando era menino. Ainda botava o dedo no nariz, para não se afogar, doutor Diego. Né? E eu olhando lá a rocha desse tamanho. Tinha um local aqui que a gente chamava aqui de piscina, fica aqui atrás aqui. Ele é um quadrado formado de rocha. Rapaz, aquilo era uma piscina para nós, né? Quando era criança. Mas agora não dá nem uma banheira. Sim, na passagem. Então, nós também crescemos aqui dentro desses riachos, uns pescando, outros banhando, brincando, se divertindo. Mas os romeiros era o local também que tinha, né? Para banhar, para beber. Né? A vovó, ela, depois dos 90 anos dela, ela lavou a cabeça dela com a água daqui. Mas quando ela tinha força ainda, ela só lavava os cabelos com água d'água, né? Mas também era que nem os cabelos aí de Sueli, menina. O cabelo da vovó chega brilhava, né? Todas elas no período do festejo são habitadas. Às vezes a gente dá uma olhada aqui nesse período que não é período de festejo e acha que está abandonado. Não está abandonada não, viu? Isso aqui no período de festejo, todas elas são habitadas. Rapaz, tu é doido, brinquei demais disso aqui. Isso aqui era a piscina mesmo da gente.
criança, moça, aqui descia água, a gente ficava aqui de molho aqui o dia todinho. Eu na época dele não Só subia mesmo quando dava fome. na época dele eu não vi